Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. E a nossa aula de hoje vai ter como tema o seguinte tema: ser humano. Quando deixamos de ser humanos? Interessante, né? Nós somos o quê? Seres. Seres o quê? Seres humanos. Mas o que a gente tem observado nos últimos tempos? Nós temos observado que as pessoas têm agido de uma maneira tão diferente do humano. E eu vou explicar por quê. Vejam bem, para que eu possa introduzir essa conversa, eu vou pegar dois princípios da biologia. Um, eu já utilizei aqui em um outro vídeo, que foi quando nós falamos sobre personalidade. E quando a gente falou sobre personalidade, nós vimos a questão genética, no que se refere ao quê? No que se refere à sua formação de personalidade. E nós vimos lá que 40% da sua personalidade é de cunho hereditário, é uma herança genética. Então, você herda dos seus parentes. E os outros 60% é resultante de quê? Dos fatores externos, do ambiente, do local onde você encontra-se inserido, da maneira como você é trabalhado, é educado. E vou pegar um outro princípio também da biologia, que é o que são seres vivos. Seres vivos, nós fazemos parte desse grupo. Nós, seres humanos, somos seres vivos também. Mas ser vivo e ser é qualquer ser. Uma bactéria tendo vida é um ser vivo. Uma planta é um ser vivo. Só que o que é que nos diferencia desses outros seres? O que nos diferencia é a capacidade racional. E quando eu falo de racionalidade, eu estou querendo dizer que a espécie humana ela tem uma capacidade de discernimento, de saber o que é certo e o que é errado. Não por instinto, como acontece com a grande maioria dos animais. Nós somos animais racionais. Mas por que eu estou trazendo esse tema hoje? E por que começar? Quando é que o ser humano deixou de ser humano? Ser de ser humano e ser o verbo mesmo, ser. Eu, como um ser humano, não tenho me portado como tal. Analise. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos passando por uma transformação. Nós estamos passando por um momento onde toda a espécie humana está sendo afetada. Essa pandemia, ela trouxe à tona aspectos e características que nós, seres humanos, não imaginávamos encontrar em outros seres humanos. Que seria o quê? A indiferença. Ver que o bem maior que temos, que é a própria vida, para muitos não significa nada. Eu fico abismada diante das coisas que eu tenho observado nesses últimos tempos. E eu fico me perguntando onde se encontravam essas pessoas com tais atitudes. Como é que num momento como esse, que nós vemos pessoas perdendo a vida, nós estamos vendo pessoas perdendo seus empregos. Tem pessoas que se preocupam com questões e com fatores materiais. Eu vou trazer aqui dois exemplos. Semana passada circulou, em vídeo, e foi assim uma coisa que nas redes sociais todo mundo ficou abismado, foi com duas senhoras, A primeira-dama do estado de São Paulo, a esposa do governador Dória, juntamente com Val Marchioli, uma empresária, mas que se apresenta como socialite. E elas com um discurso que, gente, pelo amor de Deus, a primeira-dama dizendo que não desse comida, marmita, para os moradores de rua, para as pessoas que estão na rua. Por quê? Porque essas pessoas, à medida que recebem, elas sentem uma comodidade e a rua torna-se atrativa. Eu pergunto, qual é o ser humano
que ao nascer e começar a ter conhecimento, noção do que é o mundo que o cerca, o rodeia, vai querer viver passando fome, frio, se humilhando, sendo tratado como um marginal, alguém que vive à margem dessa sociedade. Ninguém, gente, ninguém vai querer ser tratado de uma forma tão inferior, ser destratado. Todo mundo sonha em ter qualidade de vida. Da pessoa mais simples à pessoa mais poderosa, ela quer ter um mínimo de qualidade de vida. O meu mínimo de qualidade de vida pode não ser o que é de um bilionário, né? O mínimo para ele pode ser uma coisa absurda. Mas quando a gente analisa no todo, todo mundo, todos nós que somos seres humanos, temos o direito de viver dignamente. E a dignidade, ela vem de coisas simples, como ter direito a um lar, um abrigo decente, o conforto de uma casa, por mais simples e modesta que ela venha a ser, mas que ela tenha condições de dar qualidade. Não é morar num barranco, na beira de um barranco, eu tenho tempo de cair. Não é morar em um lugar que com a primeira chuva a casa está alagada, mas morar em uma casa confortável. Pode ser simples, modesta, mas segura, com qualidade. Ter direito a fazer 3 refeições diárias. Ter direito a ter uma vida digna. E aí eu fico me perguntando, o que é que tem levado as pessoas até essa postura, onde as coisas materiais e inanimadas são mais importantes do que vidas humanas? O outro fator essa semana que chamou a atenção nas redes sociais por esses dias foi naquela blitz lá, né, da vigilância sanitária no Rio de Janeiro, quando um dos responsáveis por fazer a vigilância aborda um casal e a senhora vai e diz assim: cidadão não, engenheiro civil. Vejam, gente, as pessoas estão tão sem noção que ela não sabe que o conceito de cidadão é muito mais amplo, muito mais importante, muito mais dignificante do que uma titulação profissional. Então, eu fico me perguntando. Outra coisa absurda que aconteceu por esses dias é a gente saber que, em meio a uma pandemia, onde hospitais são prioridade, onde aparelhos respiratórios é uma questão entre vida e morte, é a diferença entre isso, entre sobreviver e morrer, pessoas fraudam, roubam dinheiro que foi destinado a salvar vidas de uma forma tão descarada. Isso vinha acontecendo, isso sempre aconteceu. Mas num momento crítico como esse, onde o bem maior na vida do ser humano é a vida, é relegado a um segundo plano, terceiro plano, porque a prioridade são coisas materiais. É o dinheiro, é o poder, é aquela coisa de aumentar meu patrimônio. Então, a pergunta é, como é que a gente trabalha isso? Ah, professora, mas por que a senhora está trazendo um tema como esse? A gente já está passando por um momento tão delicado, onde todo mundo já está assim, com uma sensação de incerteza, com uma sensação de que a gente caiu num limbo e que não vai sair dele. E esse tema é muito forte para ser trabalhado. Mas eu senti a necessidade de trabalhar um tema como esse. Sabe por quê? Porque vocês que estão aí, jovens com quem nós, professores, trabalhamos, é quem vão colher os frutos do que está sendo plantado agora. Ou a gente começa a mudar isso, a transformar essa frieza, eu vou usar esse termo, frieza, mas na realidade é maldade. É muita maldade você ver um ser humano em situação de risco e você simplesmente priorizar uma coisa material, um bem material. Priorizar o dinheiro. O que é mais importante agora é salvar vidas ou salvar empresas? É anular CPFs ou CNPJ?
Para quem não sabe, vou explicar. CPF, né, é o seu número de identificação enquanto cidadão, enquanto pessoa. E o CNPJ é o registro de uma empresa. Quem é mais importante? A empresa ou o ser humano? Até porque os valores estão se invertendo. Eu, esses dias, vendo, assim, lendo, assistindo, enfim, é um processo que a gente fica em casa, né? A gente fica nessa coisa de se informar. Se informar é bom demais. Não só se informar, mas transformar essa informação em conhecimento. Eu nunca pensei que eu pudesse ficar um pouco mais rica como agora nesse momento da pandemia. E a riqueza que eu estou falando é uma riqueza verdadeira. É uma riqueza que para onde eu for eu vou levar, que é o meu conhecimento. O dinheiro acaba, mas o conhecimento não. Eu sempre digo isso para vocês. Se você for abordado em uma situação que Deus nos livre, em um assalto, jamais você vai ser abordado alguém dizendo assim, mãos ao alto, passe seu conhecimento. Quem é que vai chegar aqui e querer tirar uma coisa que está aqui dentro, uma coisa que está aqui dentro, que é meu de fato, que é o conhecimento? Não tem como. Mas qualquer coisa material ele pode levar. Ele pode levar um carro, um relógio, um celular, pode levar qualquer coisa, meu dinheiro, mas o meu conhecimento não. Então, os valores hoje estão tão invertidos, mas tão invertidos, que eu vou pegar dois princípios. Eu vou pegar o princípio para quem se diz cristão, quem segue os ensinamentos cristãos, e as escrituras, né? Onde a gente vê lá bem claro que o bem maior que nós temos é a vida. Que ele é um bem maior, tão importante, tão grandioso, que apenas um único ser pode nos dar a vida, que é um ser superior. Que aí a gente usa a nomenclatura que quiser, né? Deus, Jeová, de acordo com o seu segmento religioso, de acordo com o que você acredita. Mesmo que você seja ateu ou agnóstico, mas você sabe que uma energia maior criou tudo. E criou o ser humano. Criou o ser humano diferenciado, com essa capacidade de raciocínio. Porém, até onde vai essa nossa racionalidade? Será que chegamos a um ponto onde não sabemos diferenciar os valores? Então, o que são valores? O que é que rege os nossos valores? Valores é tudo aquilo que serve como princípio norteador para você. Então, você pode ter bons ou maus valores. E a questão maior aqui é que a gente precisa urgentemente fazer um resgate do ser humano, da humanidade desse ser. Você, para ser um ser, basta ter vida. Mas para você ter humanidade, você precisa ser humano. E aí a gente vai para um outro ponto que eu já trabalhei aqui. Empatia. Eu só consigo sentir quando acontece comigo. Mas necessariamente tudo tem que acontecer comigo para que eu possa compreender as coisas? Não. Aí é que entra a empatia. A empatia é uma forma de aprendizagem através do outro. Eu me colocar no lugar do outro. O que o outro sente, o que o outro está passando. E à medida que eu tenho essa capacidade de me ver no lugar do outro, de me colocar no lugar do outro, faz com que eu passe por essa experiência sem sofrer os traumas da mesma. Certo? Quando a gente segue aquele princípio, a máxima maior, uma das máximas maiores de Jesus Cristo, que ele diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta: eu me amo? Outro tema que a gente já trabalhou aqui, né? Que vai lá em autoestima. Eu só vou ter capacidade de amar o outro se eu sou capaz de me amar. Então, onde é que a gente está errando? O que é que está faltando? Que leva de pessoas, de seres humanos, é essa que está formando essa geração da qual eu faço parte. Minha geração, que é quem hoje está no mercado de trabalho, é quem de fato está conduzindo, né, essa nação, a nossa sociedade como um todo. Que geração é essa? Com que princípios ela foi formada? Em cima de que valores ela foi trabalhada?
E é justamente por lançar um olhar de autocrítica, de autorreflexão em cima da minha geração, que eu lanço para vocês, que são a nova geração, que daqui a uma década é que vão estar à frente dessa nossa sociedade. Procurem ser mais humanos, não meramente seres, mas de fato humanos, com capacidade de discernimento entre o que é mais importante. É essa a questão. Até onde, em que momento foi que se colocou que as coisas materiais são mais importantes do que as pessoas? A gente não sabe dizer. Eu faço parte dessa geração. Eu, graças a Deus, não me enquadro nesse grupo que o material vale mais do que o humano, mas eu vejo uma grande leva dessa geração agindo dessa maneira. E o resultado a gente está vendo aí. Como nada por acaso, um momento como esse, onde a gente vê praticamente a humanidade sendo obrigada a parar, a rever seus valores, é hora da gente ter cuidado e deletar, tirar essas influências negativas. Olha, pensem o seguinte, eu venho aqui batendo muito nessa tecla. A gente foi doutrinado, pode-se assim dizer, a viver numa constante busca, uma busca desenfreada por coisas materiais. E a gente, nessa trajetória, vai atropelando coisas muito mais essenciais, muito mais importantes na vida humana. Como o próprio fato de viver. A gente deixa de viver em função do trabalho. Por quê? Porque em algum momento alguém impôs que nós temos que seguir um padrão. Você só é benquisto, você só é aceito, você só é visto como humano se você tiver uma condição social. Então, eu sou humano de acordo com o que eu tenho de bens materiais. Se eu tenho muito, eu sou humano, você até um super-humano. Se eu não tenho nada, eu sou um sub-humano. E eu ainda não vi, em lugar nenhum da biologia, essa classificação de humanos que são superiores aos outros por questões materiais. Fica a pergunta. Mas o que eu quero mesmo, de fato, ao abordar esse tema, é trabalhar com vocês isso, gente. É o momento de vocês começarem a rever isso aí. E como eu falei agora há pouco, começar a acabar com isso, deletar isso. Colocar como prioridade o viver de fato. Eu trabalhei aqui com vocês, a linha do tempo, sobre a questão de juventude, o que o jovem de cada época enfrentou, e a gente viu ali que, ao término da Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento bem interessante, né? Um movimento hippie, paz e amor. O mais importante é viver. E por que aquela geração teve essa forma de ver a vida? Porque eles viram a morte de perto, eles viram a destruição, e eles viram que o mais importante, o mais essencial, é a vida. Vida é o princípio para tudo. Sem vida, não adianta nada. Sem vida, não existe vida. Se nós não temos pessoas vivas para usufruírem das coisas materiais, de que adianta essas coisas materiais? Então, a prioridade é a vida, e vida com qualidade. Não viver por viver. Certo? Então, era isso que eu tinha para hoje. E o que é que eu vou querer de vocês? Bem, o que eu vou querer de vocês é que a gente, dentro desse contexto, né, seres humanos, né, ser humano, quando é que o ser humano deixou de ser humano? É a necessidade da gente se ver na coletividade. É a empatia de se colocar no lugar do outro. E eu só consigo me colocar no outro se eu vivo coletivamente. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir. No Classroom, eu vou estar trazendo um material para vocês sobre o que é grupo. Conviver em grupo. Por que a gente tem essa necessidade de vivermos em grupo? É interessante porque eu trabalhei empatia, e empatia é você sentir-se... Empatia não, pertencimento. É você sentir-se parte de algo.
Então, o pertencimento é pertencer a algum lugar. E a gente, quando fala em pertencer, vem muita coisa de grupo, né? Até porque desde que a gente nasce, a gente está o tempo todo participando de grupos. O primeiro grupo é a família, depois a gente vai para a escola, grupo religioso e assim sucessivamente. Então, o grande desafio hoje é como viver fora do grupo. E como viver fora do grupo é perigoso. Por quê? Porque a gente não consegue desenvolver a empatia que o ser humano sente um pelo outro. Tá bom? Bem, pessoal, fico por aqui. Até a próxima.